saiu derrubando um, derrubou outro, derruba um, derruba outro, e o negócio quebrou mesmo. Ele já tinha passado 1h20 fazendo isso, só orando pros outros cair, orando pros outros cair. E quando deu 9h35, aí o culto era pra ter terminado 9h30, já era 9h35, ele foi e passou o microfone pro pastor, e o pastor falou, gente, sei que tá tarde ainda, mas dá pra ouvir ainda 5 minutos de palavra. 5 minutos? Passou 5 minutos pro pregador pregar. Nós só conhecemos Jesus hoje através da palavra. Da palavra, né? Com certeza. Então, se não tiver palavra na música, de nada adianta. Verdade. Né? Talvez, né, hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo, tem muitos cantores que eles vão mais pela questão do que está estourando mais. Né? Coisa do momento. O que o pessoal está consumindo mais, está gostando mais. Verdade. Aí se preocupa muito com essa área e acaba esquecendo de colocar a palavra na música. É verdade. Então é isso mesmo. Isso que sirva de exemplo, né, para os cantores que estão começando agora, né? Sim. Uma carreira que quer levar a sério um ministério. Ele tem que entender que quando Deus ele chama para a gente para exercer um ministério, uma vocação da parte dele, ele quer ver, claro, de nós também, qual é o propósito. Isso. Que nós estamos fazendo aquilo ali. Sim. Se é por fama, entendeu? Se é por like, tem isso entendeu? Também, se é para reconhecimento, porque como você falou, né, existe essa coisa do ego. Isso. Existe essa coisa do ego. Então eu falo assim, humildemente, eu desde bem novo, Deus me deu a graça, Deus me deu, né, o dom. Eu comecei a tocar violão com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, vim de uma família, graças a Deus, evangélica, do berço evangélico. Que bom. E com 7 anos de idade eu estava tocando na igreja já mesmo, né? Tocava na igreja, um dos tocadores oficiais da igreja, e Assembleia de Deus. Então, isso, de certa forma, vai criando na gente uma raiz, uma maturidade, quando eu falo no sentido espiritual e também ministerial, né? Sim. Porque às vezes, por ser artista, qualquer um pode ser. Pode ser, verdade. Basta o camarada nascer com um talento, né? Dom, que existe o dom natural e existe o dom sobrenatural. Isso. O dom sobrenatural é quando Deus escolhe alguém, capacita alguém, e esse alguém também procura, né, se capacitar, né? E aí o Espírito Santo vai fazer uma obra usando ele nos dons. Aí entra a questão, né, dos dons espirituais, porque é um dom que é desenvolvido através do Espírito Santo na vida daquele que Deus o chamou e vocacionou para exercer o ministério. Isso aí. Entendeu? E através, né, da música, né, dos louvores, tudo pode acontecer, né? Verdade. A cura, a libertação, a salvação, né? Engloba isso tudo, né? Verdade. O bom da música é isso, né? Verdade, é isso mesmo. Ela engloba muita coisa. Muita coisa. E igual você falou no início, né? Tem gente que não tem paciência de ouvir uma pregação, né? De 20 minutos, 1 hora. Verdade. Mas às vezes um louvor ali de 3 minutos resume uma mensagem que ela estava precisando ouvir naquele momento. Verdade. Entendeu? Verdade. E aí Deus fala com ela através daquele momento, né? Isso é verdade. Naquele momento, através daquela canção. Isso mesmo. Pois é. E eu ia te perguntar, mas você já falou? Pode falar. Você já veio de berço evangélico, né? Já vim de berço evangélico. E desde pequeno que você falou que toca, você aprendeu a tocar assim, vamos dizer assim, já foi dom mesmo? Você aprendeu então, olhando ou você fez aula? Quando se fala de tocar, de cantar, claro que além do dom que você nasce e, claro, com o decorrer do tempo você vai desenvolvendo, porque o próprio Jesus falou assim, né? Aperfeiçoar o dom que há em ti. Então, como é que você vai aperfeiçoar? Colocando em prática. Isso, né? Verdade. E descubra o dom que há em ti, e não é só descobrir, é aperfeiçoar. Todo aquele profissional que tem a sua ferramenta, para usá-la, a ferramenta tem que estar apta, né? Tem que estar ali já afiadinha. Então, assim, eu vim de uma família que canta. Meu pai e minha mãe cantavam em dupla, né? Desde já mando um abraço para minha mãe Maria, né? Meu pai Edmilson, né? Do Nascimento. E viemos. Então lá em casa todo mundo canta, todo mundo toca, assim, né? E graças a Deus, só que assim, de certa forma eu tive uma influência na minha família, né? Até falei esses dias, né? Num outro podcast que eu estava de viagem em Mato Grosso, que eu tenho um tio que eu tenho ele assim, uma pessoa que de certa forma fez com que eu tivesse mais responsabilidade naquilo que eu já estava querendo fazer desde criança, que era cantar, tocar, né, de estar cantando, louvando a Deus nas igrejas desde criança. E ele, além de ele também ser um bom tocador,
ele saía para pregar e levava a gente, né? Então, o que acontece? Ele foi o pilar, ele foi, assim, de certa forma, aquele que me motivou. Porque eu aprendi a tocar, ele fazia o solo do Zindarpa Cristã, e eu fazia a base para ele. Então, eu mando um abraço pro meu tio Everaldo também, que é meu tio do coração, considero como tio, como pai, que ele, de certa forma, me influenciou muito, entendeu? Que legal, cara. E o bom, você falou uma coisa interessante aí, que é quando existe essa pessoa que tem essa mentalidade aí, não, eu prego, então vou levar alguém que canta. Isso ajuda bastante. Ajuda. Rapaz, isso ajuda bastante. Principalmente quem está começando, assim, dar os primeiros passos, né, no ministério, que precisa de um apoio, Até hoje, eu tenho muitos amigos que pregam, ô, Divaldo, vão viajar comigo, vão ali e tal. Aí, eu não tenho uma agenda amanhã, então bora. Eu não tenho agenda sábado, um exemplo. Vamos lá louvar o Senhor. Você prega, eu vou louvar e Deus vai operar. Pois é, que isso é muito importante. É um apoio, né? É um apoio, isso é muito bom, muito bom. E abre muitas portas. Abre muitas portas. Porque você, quando você está saindo com um pregador, um pastor, né, de certa forma, que tem um respeito aí, né? Sim, você chega lá, então as pessoas, quando vai lembrar do pregador, vai lembrar do cantor também. Do cantor também. Porque, aí poxa... Fala aquele rapaz que veio com você e tal. Isso, e é um apoio, ajuda, né? E isso é muito bom, né? Pois é, e o que está faltando hoje, né, na nossa área, né, musical, é esse tipo de apoio. É verdade. Esse tipo de apoio, porque infelizmente sei lá, parece que cada dia que passa as coisas vai mudando, dá a impressão que vai melhorar, mas depois a gente parece que está voltando um pouquinho para trás e ao mesmo tempo parece que está havendo uma disputa, né? Verdade. Uma disputa, aí depois vem ao mesmo tempo... não sei se você já sentiu isso, uma questão do preconceito, principalmente pelo lado do sertanejo. Do sertanejo. Né? Ainda mais nós que somos de dentro da cidade. Verdade, a gente sente isso, entendeu? Por mais que... Por que eu falo? Porque hoje, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas as pessoas, não sei se estão acostumando com aquela questão do forrozinho, que faz a pessoa pular ali, que faz a aquela pessoa coisa do movimento, aquela coisa todo. Já o sertanejo, se a pessoa... É porque tem muita gente que talvez não gosta de escutar, né? Mas ele tem muita letra e às vezes não precisa nem você se mexer um dedo, porque a letra já está falando tudo, entendeu? Verdade. Então por isso que nós, né, que cantamos o sertanejo, não precisa fazer movimento. Verdade. Entendeu? Porque a letra ali já está falando tudo, entendeu? Então os outros usa o quê? O instrumento, que é vamos dizer assim, como base, né, para fazer o movimento, e também a forma de cantar. Porque você pode reparar que quando o forrozinho acaba, parece que o poder também acaba. É verdade. Aquela coisa de momento, sabe? Fogo de palha, entendeu? Então você vê que a emoção ali pela questão do hino que tá cantando. Só que se você for olhar pelo lado espiritual, edificou em quê? Mudou o quê? Aí que tá a pergunta, né? Em busca de respostas. Isso. É uma coisa importante que você está falando, porque até então essa questão de movimento, até porque biblicamente falando, isso não pertence ao homem. Não pertence. Quando o compositor, o pregador, né? Porque às vezes eu faço uma certa comparação entre o cantor, claro também que compõe, mesmo que ele não compõe, mas ele está ali interpretando, né? A música, cantando. E como é a mensagem cantada, o que tem que ter no caso da música? É uma melodia boa, é uma letra boa e a unção que tem que dar na vida do adorador, de quem está cantando, né? Isso. Então, as demais coisas, quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque assim, é lógico, você vai cantar numa igreja, numa congregação, ou na rua, no culto, na praça, né? É notório que tem uma alma ali que está sedenta, que está precisando de um afago, né? De alegria, de paz. E o seu louvor, o louvor que você está cantando ali, a mensagem cantada, já tem um alvo certo. Então, quando a melodia é boa, a letra é boa, e quem canta está cantando na unção, agora é o papel do Espírito Santo. Né? Então, por isso que a Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. E eu falo no sentido geral. Se é do pecado, ele convence. Né? A pessoa está sofrendo e precisa de uma palavra que vai ao encontro dela para trazer paz, alívio na alma, conforto. É o Espírito Santo que vai fazer. Né? Então, isso é muito importante. Só que
os cantores de hoje têm que ter essa, né, essa consciência. Né? E qual é o propósito, qual é o objetivo. É porque você vai na igreja hoje, me desculpa, mas humildemente eu falo, às vezes acontecia, né? Muito, talvez você já viu isso, de as pessoas te agendar, aí mandam um cartaz para você, tá lá 50 cantores. Isso. Né? Um pregador e 50 cantores. Mas, gente, uma noite só, é um sábado de Pentecoste, em 3 horas, para ouvir 20 cantores, 30 cantores. É muito complicado. E às porque vezes de longe também. Isso, né? porque se olhar assim para cada um, poxa, é um cantor sério, tem um ministério sério, sim, ele tem propósito, tem objetivo naquilo que faz, né, para Deus, né, e para a igreja, como é que vai ser? Porque às vezes você tem que chegar ali, você teve desgaste para chegar, entendeu? A sua mente, você tem que estar legal, né, focado ali, sim, claro, bem com Deus, né, consigo mesmo. Aí eu te falo, você chega lá, né, como é que você vai fazer uma apresentação, como é que você vai mostrar o seu trabalho, o seu ministério, falar um pouco da sua carreira, entendeu? Isso. Então, assim, hoje, igual você falou mesmo, é muito essa coisa de movimento. Isso. E lembrando que homem nenhum faz movimento, quem faz é o Espírito Santo, isso, né? Aí, é o que eu tô te falando, o cara solta lá o pandeiro, né? Esse dia eu tive numa vigília, nada contra, né? Mas é aquela coisa, o camarada começou a tocar um cavaquinho, o outro começou a bater o pandeirinho, aí um monte de jovem fez um trenzinho correndo no meio da igreja, caiu aquele monte de jovem lá no chão, embolando. Eu falei, gente, o que é isso? Então, assim, é muito complicado. Aí eu te falo, cadê o conteúdo? Cadê o objetivo? Cadê o propósito? Né? Entendeu? Então, isso, de certa forma, tem se alastrado, entendeu? Tem crescido demais nos últimos dias que nós estamos vivendo. Mas existem muitas pessoas ainda que ainda fazem um trabalho sério, né? E a gente glorifica a Deus por isso. Isso, graças a Deus ainda tem pessoas aí, né, que seguem, né, o que a palavra está dizendo, seguem realmente, né, o evangelho verdadeiro, né? Porque infelizmente, né, a maior parte está visando, vamos dizer assim, o dinheiro, o movimento. Porque a questão do movimento é porque traz pessoas, né? Traz pessoas. E trazendo pessoas, automaticamente também vem a parte financeira, que pode ser que, né, que venha junto também. Mas isso aí é mais para a igreja de fulano, você viu como é que tava? Foi assim e tal. Mas você vai ver quantas almas foi salvas. É verdade. Né? Quantas pessoas foi curada lá. É verdade. Né? Quantas pessoas foram libertas, né? Então, infelizmente, né, igual você disse, se for para fazer algum movimento, o Espírito Santo vai fazer. É ele que faz. O que nós temos que fazer, nós como cantor, pregadores, é deixar a palavra de Deus, fazer a nossa parte, que é levar a palavra. Isso, né? aí. Mas o resto, se acontecer de alguém chegar, querer pular, querer fazer, deixa fazer, né? Verdade. Mas dentro daquilo que seja o Espírito Santo fazendo. O Espírito Santo fazendo. Não, porque o cantor, vou te dizer aqui, o cantor ele sabe quando ele está sendo usado e quando não está. Claro. Quando ele está sendo levado pela emoção e quando não está também. Entendeu? Mas é verdade. Então tem gente que... eu já cheguei numa igreja uma vez para cantar, que o irmão, ele veio e me cumprimentou, né? Já acontece aqui em outros podcasts também, mas eu estou repetindo que talvez você não Mas viu. é bom. Aí ele chegou perto de mim e falou, vamos botar para quebrar hoje. Meu quebrar Deus tudo. do céu. Eu falei, rapaz, quando você se espanta assim, aí eu peguei e falei, que seja feita a vontade de Deus. Né? Aí fui, cantei meu louvor, tranquilo lá. Pronto, eu fiz a minha parte. Tá certo. Agora, ele botou pra quebrar mesmo. Saiu derrubando um, derrubou outro, derruba um, derruba outro, e o negócio quebrou mesmo. Aí quando foi ver, ele já tinha passado 1h20 fazendo isso. Só orando para os outros cair, os outros cair. E quando deu, já era 9h35, aí o culto era para ter terminado 9h30, já era 9h35, aí ele foi e passou o microfone pro pastor e falou, aí o pastor falou, gente, sei que tá tarde ainda, mas dá para ouvir ainda 5 minutos de palavra. 5 minutos? Passou 5 minutos pro pregador pregar, entendeu? Então, aonde foi, cadê? Num dia não salvou ninguém. Ninguém foi salvo lá, porque ninguém aceitou Jesus, porque a palavra não foi pregada, foi só derrubando um, derrubando outro. Então, o que adiantou, né? Deixar ser levado pelo ego, pela emoção ali,
e às vezes tinha coisa que ele falava que infelizmente a gente sabia que estava na cara que não era Deus, né? Mas é aquilo, deixou a emoção tomar conta para querer fazer movimento e a palavra não foi pregada. Verdade, entendeu? Verdade. Mas agora ele se vira com Deus lá no último dia. É verdade. Agora nós vamos fazer a diferença aí, né? Nós não podemos mudar o mundo, mas a gente pode fazer a diferença aí. Pode fazer a diferença. Né? Creio que tem muitos pastores ainda que estão firmes na palavra, seguindo o verdadeiro evangelho aí, e que não vai deixar isso não vai deixar acontecer na igreja deles. Verdade. E nós estamos aí para louvar a Deus.